Essa é pra você, Cristiano Perloni. É dia de rock, bebê. Olá vocês, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clássico é Clássico. 13 de julho agora é sexta-feira 13. Geralmente é uma data associada ao ocultismo, ao azar, às coisas que não são boas para as pessoas. Só que essa sexta-feira 13 também é Dia Mundial do Rock, o tema de hoje do nosso Clássico é Clássico. Quis o destino que a sexta-feira 13 desse ano 2018, quer dizer, que o dia do rock caísse numa sexta-feira 13. Há algumas vertentes do rock and roll que valorizam as coisas ocultas, né? Coisas escabrosas. Para algumas correntes, a sexta-feira 13 cai com uma luva. O pessoal gosta de usar bastante preto e mexer com outras coisas interessantes, rodar o disco ao contrário, por exemplo, para ver se sai alguma mensagem subliminar. Mas a gente não vai tocar nesse assunto exatamente hoje. Vamos falar do Dia do Rock. E para falar do Dia do Rock, a gente veio num local que é emblemático em Guarapuava, que é a Beers House, uma conhecida casa de shows, né? Também já vi alguns shows aqui, inclusive, mas é uma casa onde o pessoal vem tomar suas bebidas, vem ouvir bastante rock. O Dia Mundial do Rock, ele tem uma relação com o ano de 1985. Em 13 de julho de 1985, aconteceu um mega evento simultâneo nos Estados Unidos e na Inglaterra, que foi exibido também em outras partes do mundo. Estima-se uma audiência de 1,9 bilhão de pessoas naquele momento. Um mega evento porque durou várias horas ininterruptas, né, seguidas, em que vários gigantes do rock, né, várias bandas famosas e artistas, como o The Who, Queen, Paul McCartney, eles foram se alternando durante os shows. E aquele dia eles estavam unidos por uma única causa, que era pelo fim da fome na Etiópia. Uma dessas pessoas que tocou nesse show, que vocês conhecem, devem conhecer muito bem, de ouvir, né? Ele já foi baterista do Gênesis, vocalista do Gênesis, que é o Phil Collins. Em 85 ele ficou tão empolgado com esse momento, né? Todo mundo junto, tocando seus clássicos, as suas músicas importantes em prol de uma causa, que ele decretou naquele dia 13 de julho de 85, seria o dia mundial para comemorar o rock. Mas vejam vocês, o Phil Collins decretou o Dia Mundial do Rock, dia 13 de julho de 85, só que ninguém levou isso muito a sério. Ninguém, fora do, assim, mundialmente falando, ninguém comemora o Dia do Rock. Somente aqui no Brasil isso acontece. Então é um dia mundial, como a palavra, né, mundial, mas ele é comemorado só no Brasil. E começou a ser comemorado no Brasil, segundo algumas informações, né, por causa de duas rádios, a 89 FM e a 97 FM, que na época eram rádios roqueiras nos anos 90, e naquela época, né, na década de 90, essas duas rádios começaram a defender e a fazer uma programação especial para comemorar o Dia Mundial do Rock aqui no Brasil. De lá para cá, essa data acabou entrando realmente para o calendário dos roqueiros aqui brasileiros, né, não internacionais. Lá fora ninguém dá muita bola para isso. Então aqui no Brasil eles começaram a realmente a fazer programação especial, rádio, TV. Aqui em Guarapuava eu já vi casos de shows, festivais de rock próximo da data, ou exatamente no dia 13 de julho. Geralmente se faz essa comemoração. Então aqui no Brasil acabou pegando essa comemoração do Dia Mundial do Rock. Polêmicas à parte, né? Se essa data ou não é levada a sério fora do Brasil, acho que não importa. O importante é que a gente tenha uma data para ser comemorado. Na verdade, o rock ele tem que ser sempre visto, né? Esse gênero clássico, né? Por isso que está aqui nesse programa, ele tem que ser comemorado todo dia. Mas já que tem essa data oficial aqui no Brasil, a gente preparou para vocês uma lista de alguns discos para vocês ouvirem nessa sexta-feira, dia 13 de julho. Sempre é bom lembrar também que em 1985, além do Live Aid, que deu origem ao Dia Mundial do Rock, em 85 a gente também teve o primeiro Rock in Rio. Ou seja, um momento marcante para a música brasileira, né? Música feita aqui, rock and roll. Claro que o Filé Mignon de 85, no Rock in Rio, foram as bandas internacionais. Mas 85 e boa parte da década de 80 marcam
a massificação do rock no Brasil, feito por jovens recém-saídos de uma ditadura civil-militar, que pegaram em guitarras e fizeram músicas, composições próprias, se apresentaram também no Rock in Rio, algumas dessas bandas, e lançaram discos importantes em 85. Por isso que na nossa lista, para sugerir para vocês, nós vamos priorizar um pouquinho os discos feitos aqui no Brasil. Uma das bandas que eu começaria com vocês é a banda Ira, uma banda paulistana. Em 85 eles lançaram o seu primeiro álbum, Mudança de Comportamento. Esse álbum ainda não tinha aqueles grandes hits que viriam depois, né, principalmente no segundo disco do Ira, Vivendo e Não Aprendendo, como Dias de Luta, Envelheço na Cidade, Flores em Você. Em 85 esse álbum ainda não tinha isso, mas marcou uma fase importante da banda, porque eles estavam saindo de uma estética mais punk rock para uma cultura mode, que é um tipo de estilo bastante comum em bandas como The Who, dos anos 60, né? E que o Edgar Scandurra, um dos guitarrista do Ira, ele trouxe para a banda essa estética. Além do Ira, eu posso destacar para vocês também o primeiro disco do RPM, a banda do Paulo Ricardo, né? Banda que nos últimos anos sempre foi e voltou. E nos anos 80 eles davam as cartas. O Revoluções por Minuto, que é um disco que eles lançaram em 85. O RPM até hoje é considerada a banda que mais vendeu discos do rock dessa geração dos anos 80. Bom, além do RPM, Titãs, que é uma banda também que está nativa até hoje, junto com o Ira, né? O Ira parou e voltou, o Titãs sempre continuou. Hoje está bem reduzido, né? De 9 integrantes, hoje são 3 só da formação original. E em 85 eles lançaram o disco Televisão. Um disco que foi mal vendido, né? Não teve um sucesso de público, mas a crítica adorou esse disco. E a outra banda que eu destaco para vocês de 85, brasileira, né? É a Ultraje Rigor. O Ultraje Rigor lançou em 85 Nós Vamos Invadir Sua Praia, um disco repleto de hits da banda. Tem Ciúmes, Mary Lou, além da faixa título, né? Nós Vamos Invadir Sua Praia, que é uma provocação, esse nome. Na época fazia uma referência ao domínio das bandas paulistanas, né, que estavam chegando, os paulistas e paulistanos, né, estavam chegando ao Rio de Janeiro, que era considerado na época o berço do rock and roll dos anos 80. E só fechando, né, além deles, algumas bandas também internacionais, né, vou citar para você só duas. Dire Straits, que lançou em 85 o disco Brothers in Arms, que é acho que talvez o maior sucesso fonográfico deles, né? Inclusive em 85 foi o disco mais vendido do Reino Unido. O Dire Straits é uma banda britânica, né? Que era liderada, já acabou, né? Uma banda que era liderada pelo Mark Knopfler, que era um exímio guitarrista e o vocalista da banda e também um dos compositores. E a outra banda é o A-ha, que em 85 lançava o disco Hunting High in Law, que tem o famoso hit, que acho que todo mundo conhece, principalmente do videoclipe, né, que tocou muito na época, passou muito na TV, né, e hoje vocês assistem na internet, que é o Take On Me. Então, essas duas bandas no cenário internacional e essas que eu falei do cenário brasileiro, que eu acho que vai ser um dia mundial do rock bem legal, se vocês forem ouvir esse material. Caso vocês tenham outras sugestões, por favor, passe pra gente aqui embaixo, inscrevam no nosso post aqui no Facebook, no YouTube. E não esqueça de compartilhar esse vídeo e de curtir o vídeo também. E eu fico por aqui ouvindo um pouquinho de rock nesse dia 13 de julho. Tchau!